Olá, queridos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio e venho vos trazer mais uma palavra edificante, uma palavra de vida, uma palavra que vai te dar crescimento espiritual. Quero aproveitar também e lhe fazer um pedido, que você possa compartilhar essa mensagem, que você possa nos ajudar a levar o Evangelho sem mácula. Esse é o nosso foco. Eu vou falar para você sobre os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Em dias de apostasia, dias de enfraquecimento espiritual, é muito relevante nós falarmos sobre esse assunto para que haja um despertamento na igreja nos últimos dias. Nós sabemos que a vinda de Cristo está muito próxima, segundo o que a palavra nos ensina. A vinda dele está muito próxima, pelos sinais, pela apostasia, pelo esfriamento, a falta do amor. E é preciso a gente fazer uma distinção, o que é caminho largo e o que é caminho estreito, segundo o que a palavra nos ensina. Eu vou estar lendo aqui um texto em Provérbios 14, versículo de número 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Esse é o primeiro texto. O segundo texto se encontra em Mateus, no capítulo de número 7, verso de número 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Olha que palavra tremenda. Em Provérbios nós lemos o texto dizendo que há caminhos que parecem bons aos olhos do homem, mas ao final, ao cabo dos dias, é caminho de morte. O Senhor Jesus, ele está falando aqui sobre duas estradas, sobre dois caminhos. Um caminho estreito e um caminho largo. O que nós entendemos sobre caminho estreito? Aquilo que é difícil, não é fácil trilhar um caminho estreito. Há obstáculos, há impedimentos, há lutas, há adversidades. Então, o que é estreito é algo que é difícil, não é fácil. E o largo é aquilo que é fácil. E nós estamos vivendo dias em que a nossa geração, ela está sendo treinada, ensinada, induzida, conduzida, influenciada a trilhar um caminho largo. Nós estamos falando de dois caminhos com base na palavra, o Evangelho. Não segundo o homem, mas segundo Cristo. E o curioso nessa mensagem é que Jesus disse: entre pela porta estreita, porque a porta é larga. A porta estreita é a que conduz para a vida. A porta larga é a que conduz para a perdição. Tem um texto aqui também em Mateus, no capítulo de número 13, verso número 47, que diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos, separarão os maus dos justos, os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Isso nos leva a refletir que Cristo está falando nesse texto sobre céu e também sobre inferno. O caminho que conduz à vida é Cristo, o caminho estreito, o caminho da renúncia. O caminho que conduz ao inferno é o caminho largo, o caminho do pecado, o caminho da apostasia, do erro, do engano. E o que nós temos vivido nesses dias? Dentre esses caminhos, qual caminho você tem seguido? Porque Jesus ele nos leva a refletir que o caminho estreito é o caminho da renúncia. O caminho largo é o caminho da apostasia. O céu é uma verdade. O inferno também é uma verdade. As pessoas estão sendo conduzidas ao caminho largo.
E vivemos dias em que as pessoas não estão preocupadas com o testemunho, com a santidade, com a honestidade, com a pureza. No meio cristão, as pessoas não estão preocupadas com o pudor, com a santidade, com a pureza. Então, esse caminho largo é justamente o caminho que está sendo preparado para o anticristo. É o caminho que está sendo preparado para a apostasia. Para que as pessoas elas achem que está muito fácil, ou acreditem que está muito fácil, e vão sendo conduzidas. Só que Cristo, ele vai dizer a nós que o caminho estreito é o que leva à vida. E poucos, não esqueça dessa palavra, poucos são os que a encontram. E se eu fizer uma pergunta para você, você está entre esses poucos? Porque Jesus vai dizer que a vinda dele será como os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Se a vinda de Cristo é como os dias de Noé, os dias de Noé se salvaram quantas pessoas? Apenas 8. A vinda dele é como os dias de Noé. São poucos. Então, são poucos os que querem andar pelo caminho estreito. São poucos os que querem andar pelo caminho da cruz, pelo caminho da renúncia. Porque quando Cristo chama os seus discípulos, ele os chama para andar no caminho da renúncia, da cruz. Ele vai dizer, olha, se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Eu fico a meditar nessa palavra e vem um peso na minha vida de responsabilidade. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. São poucos os que acertam por ela. Jesus está dizendo para nós que o caminho do céu é um caminho de renúncia, é um caminho estreito. Mas nós estamos vivendo uma geração que não quer caminhar por esse caminho. Estamos vivendo uma geração que cada dia que passa quer o que é fácil. As coisas fáceis, como disse aqui em Provérbios, o caminho que parece bom aos olhos, no final, para a grande maioria, é um caminho de morte. É por isso que Jesus ele é enfático. Ele disse aos seus discípulos, se vocês quiserem vir após mim, tem que renunciar. Nós cristãos, estou aqui falando para cristãos, também para não cristãos, dizendo para você que o céu é uma verdade, o inferno também é uma verdade. Muitas pessoas estão caminhando a passos largos, por esse caminho largo, por esse caminho que tem levado multidões ao engano. Um evangelho sem cruz, um evangelho onde as mensagens não são mais cristocêntricas. Estão tirando Jesus da mensagem e colocando o homem. Estão tirando a cruz da mensagem, porque é a mensagem da cruz. E que mensagem é essa? Sofrimento, dor, renúncia. E Cristo nos ensinou isso. Então, eu quero dizer para você que se você quer caminhar no caminho que leva para o céu, você tem que caminhar no caminho estreito. E esse caminho estreito é para poucos. Porque você vai ver Jesus nos balizando, nos ensinando, sinalizando que a vinda dele é como os dias de Noé. E nos dias de Noé foram poucos. Então hoje, século 21, a igreja cresceu. O número de cristãos cresceu. Porém, quando olhamos o cenário, é um cenário de vergonha. É um cenário de desonra. É um cenário de promiscuidade. É um cenário de tristeza, de testemunhos ruins. Isso de um modo geral. A mente das pessoas estão sendo cauterizadas, conduzidas ao erro, por pessoas que não têm compromisso com o Evangelho, não têm compromisso com a verdade, são bajulas, são falsas profecias, são falsas revelações. Tudo isso está envolvido nessa palavra, o caminho largo. Tem uma multidão dentro da igreja, está adorando, está louvando, mas não sabe quem está adorando, a quem está adorando e a quem está louvando. Porque quando nós sabemos quem nós estamos adorando e louvando, a nossa vida tem sentido. É o que Jesus disse lá em João 4, para a mulher samaritana. Olha, vocês não sabem quem vocês adoram, nós sabemos.
Então as pessoas estão hoje sendo enganadas, sendo conduzidas a caminhar por esse caminho largo, porta larga. E a porta do céu ela é estreita, não entra muita bagagem. O que vai entrar lá é coração puro, limpo, que quer renunciar. É isso que vai entrar lá. Então eu quero que você reflita nessa palavra. É uma palavra dura de se ouvir. Aparentemente parece ser dura, mas é o que Jesus falou. Entre pela porta estreita. Tome uma decisão. Talvez você está na igreja, apenas vivendo como se fosse um clube social. Talvez você está na igreja, mas não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com Deus, com a sua liderança. Você não respeita mais o sagrado. Isso tudo é sinal de que você está caminhando pelo caminho da porta larga. Então, faça a sua escolha. Jesus falou para os discípulos isso. Jesus não obrigou ninguém a seguir Ele. Jesus não obriga ninguém a renunciar. Ele fala assim, olha, se vocês quiserem, renuncie. Lembrando, eu quero enfatizar isso aqui. Lembrando que como os dias de Noé é a vinda dele. Eu quero enfatizar isso. Poucos. Eu quero estar entre esses poucos. Para isso, eu preciso caminhar por esse caminho estreito. O caminho da cruz é doloroso. O caminho da cruz, geralmente, nós andamos só. O caminho da cruz é um caminho de muita acusação, muita traição. O caminho da cruz é um caminho de solidão, porque às vezes o cristão que caminha nesse caminho estreito, ele caminha muitas das vezes só. Não é fácil. Mesmo que a Bíblia nos ensine a termos comunhão, sermos unidade. Mas só que nós sabemos que o caminho da cruz é para poucos. Então quero enfatizar no seu coração. Tome essa decisão. Naquele grande dia a Bíblia diz que haverá pranto e ranger de dente. O que o texto nos ensina é que o Evangelho é para todos. Todos são atraídos. Mas há uma separação naquele dia. Jesus disse isso, dos bons, dos justos e dos maus. Decida a sua vida, decida a renúncia, decida o caminho estreito. Que Deus continue abençoando esse ministério, que Deus continue abençoando esse nosso projeto, o Evangelho Sem Mácula. E eu sei que não é fácil, mas naquele grande dia vai valer a pena. Amém? Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração por você, pedir ao Senhor que te conduza esse caminho da porta estreita, o caminho do céu, o caminho da renúncia. Santo Deus, com toda a sinceridade do meu coração, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Sei, Senhor, que o caminho largo é caminho de morte. Aparentemente parece bom, Senhor. Isso tem acontecido na nossa geração. A facilidade, meu Pai, tem tornado as pessoas apóstatas. A facilidade, meu Pai, tem tornado as pessoas frágeis. Mas o Senhor nos ensina, Pai, que te seguir é um caminho de morte, de cruz, de sofrimento. Importa não somente crer, mas também sofrer e padecer. E eu te peço, Pai, ilumina a nossa geração. Ilumina, Senhor, os nossos pastores, líderes, Pai. Senhor, que haja uma motivação no coração deles, motivação do céu, bíblica, cristocêntrica. E que eles venham ensinar o rebanho a caminhar por esse caminho estreito, por essa porta estreita, porque o Senhor é a porta. Mas muitos não querem entrar por essa porta. Estão preferindo, Pai, o caminho largo. Abençoa, Senhor, o ministério, a minha vida, dos meus irmãos, de todos os ouvintes, de todos aqueles, meu Pai, que serão alcançados por esta palavra. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Assim te agradeço, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. O Evangelho Sem Mácula, esse é o nosso foco.